Convido você a meditar conosco nesta manhã na palavra do Senhor, que se encontra em Deuteronômio, capítulo 31, nós vamos ler dos versículos 1 ao 8. E o título da nossa mensagem nessa manhã é Como enfrentar situações difíceis. Diz assim a palavra do Senhor. Moisés disse ainda essas palavras a todo o Israel: Eu estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse: Você não atravessará o Jordão. O Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá essas nações perante vocês, e vocês tomarão posse da terra delas. Josué também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse. E o Senhor fará com eles como fez com Seom e Og, os reis dos amorreus, os quais destruiu juntamente com a sua terra. O Senhor os entregará a vocês, e vocês deverão fazer com eles tudo o que lhes ordenei. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Então Moisés convocou Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: Seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou a seus antepassados, que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, nem desanime. Esse texto, ele nos apresenta uma situação duplamente difícil. Por que duplamente? Porque era uma situação difícil para Josué, particularmente, como também era uma situação difícil para o povo de Israel. Para você entender por que eu estou dizendo isso, nós temos que entender o seguinte: o povo saiu do Egito, Deus tirou o povo de lá com mão forte, com o braço estendido, por meio daquelas 10 pragas que vocês já sabem, fez com que eles atravessassem o mar a pé enxuto, e agora o Senhor tem uma nova etapa na caminhada com eles, que é de levá-los à terra prometida. Qual é o grande desafio a qual eu me refiro? Primeiro, o desafio é primeiro para Josué, que vai agora enfrentar uma situação nova na sua vida. Ele tem um grande desafio, que é substituir a Moisés na liderança do povo de Israel. E ele já tinha visto o suficiente para ver que é uma tarefa muito difícil. Segundo, é um desafio também para o próprio povo de Israel, porque agora terá que tomar posse da terra, terá que conquistar essa terra que o Senhor havia dito que os levaria para lá. Então, nós estamos aqui diante de uma situação muito desafiadora, muito difícil, muito complicada. Essa era uma situação que ela colocaria medo para qualquer pessoa normal diante de tamanho desafio. E assim como eles estiveram nesse momento difícil, de crise, uma situação complicada, a minha pergunta para você também nessa manhã é a seguinte: você já passou por um momento difícil na sua vida, em que teve que tomar uma decisão importante, que você não sabia qual decisão que você deveria tomar, ficou sem saber o que fazer? Você já olhou para a vida e ficou com medo do que virá, do porvir? Como você agiu nessa situação? Como você lidou com uma situação difícil na sua vida? O fato
é que a vida ela é cheia de surpresas. Cada dia, situações boas e ruins chegam até nós. E nós temos que lidar com elas. Nós temos que tratar com elas. Em meio à complexidade da vida, com tantas vozes, muitas vezes contrastantes, que chegam até nós, a pergunta que eu queria fazer para você essa manhã é: você já enfrentou um momento difícil? Ou você está enfrentando um momento difícil na sua vida? Eu acredito que todos nós estejamos passando por momentos difíceis. Por quê? Porque nós estamos enfrentando uma crise mundial, nós estamos enfrentando uma pandemia, um momento difícil que tem se abatido sobre toda a história humana, sobre todo o planeta Terra. E esse problema, ele atinge mais os países mais pobres, os países emergentes, dentre eles o Brasil. Nós estamos vivendo uma situação de crise de saúde, nós estamos vivendo uma situação de crise na economia e, com certeza, os reflexos dessa crise atingem a todos nós, atingem a mim e atingem a você. E eu queria nessa manhã, baseado nesse texto, meditar sobre o que a palavra de Deus nos ensina a nós termos em mente quando nós nos deparamos com situações difíceis. Porque essa situação descrita aqui no texto era uma situação difícil para Josué, era uma situação difícil para o povo, e nós precisamos ouvir o que é que o Senhor falou para eles, dando de promessa, dando de incentivo, dando de estímulo, para que eles pudessem enfrentar aquela situação que eles estavam vivendo. E nós podemos trazer para nós ensinos dessa experiência, de como Deus se comportou, de como Deus agiu, de como Deus lidou na vida deles, para que eles pudessem também lidar com aquela situação. Então, em primeiro lugar, ao enfrentar uma situação difícil, eu preciso entender que o meu sucesso não depende da minha própria capacidade, mas da vontade de Deus. O meu sucesso não depende da minha própria capacidade, mas depende da vontade de Deus. Versículo 3 diz: o Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá as nações perante vocês. O Senhor, ele estava aqui dizendo que ele mesmo levaria o seu povo. Ele estaria pessoalmente empenhado para que Israel, juntamente com Josué, fossem bem-sucedidos naquela empreitada. Nós precisamos entender, queridos, que o chamado, a capacitação, ela vem do Senhor. E porque o chamado e a capacitação vem do Senhor, o sucesso da missão, o êxito na resolução do problema também depende de Deus. Deus, ele está no início, no meio e no fim do processo. Por exemplo, o Senhor, ele chamou a Samuel quando Samuel ainda era criança. Não tinha nem capacidade de tomar, de ter as responsabilidades como criança. E Deus já, na tenra idade de Samuel, já o chamou, já o separou. Davi foi chamado para ser rei de Israel quando também ainda era jovem, quando ainda era um adolescente, que com certeza não estava preparado para aquele grande desafio que seria ser rei de Israel. Mas o Senhor o chamou também ainda jovem. E o Senhor chamou a Moisés para liderar o povo
apesar de Moisés ser gago, apesar de Moisés ter dificuldade com fala. Mas por que Deus faz isso? Para mostrar que o poder é dele, a capacitação é dele, ele que está à frente do processo, que não dependeria, o sucesso daquela missão não dependeria da capacidade de Samuel, de Davi, de Moisés e de tantos outros. Da mesma forma, nós precisamos entender que o nosso sucesso, o meu sucesso, o seu sucesso, o fato de sermos bem-sucedidos, de conseguirmos êxito, depende da vontade do Senhor, não é da nossa própria capacidade. Lawrence Richards, um comentarista bíblico, ele falando acerca desse texto, ele diz assim: para nós é natural depender de líderes humanos, mas essa dependência, ela é mal dirigida. Deus, e não Moisés, havia sido a chave dos triunfos anteriores até ali. Devemos respeitar sim os nossos líderes, mas devemos depender apenas do Senhor. Deus, ele coloca no nosso caminho pessoas para ser bênção para nós, para nos instruir, para nos ajudar, para nos aconselhar. Então são pessoas que muitas vezes são instrumentos de Deus na nossa vida. São líderes espirituais, líderes familiares, líderes do ambiente de trabalho. Mas nós precisamos entender que a nossa dependência tem que estar no Senhor, não no líder, não na pessoa, porque é dele que vem o sucesso. É o Senhor quem determina pela sua vontade que sejamos bem-sucedidos. Então, eu queria nessa manhã lhe fazer entender que o Senhor, ele cuida dos seus servos. Que o Senhor cuida dos seus servos nas suas lutas, que ele está pessoalmente envolvido comigo, com você, e que ele fará tudo o que for necessário para que nós sejamos bem-sucedidos. Eu aprendo isso. O Senhor disse: eu pessoalmente estarei envolvido. Deus pessoalmente lida comigo e contigo. Deus se envolve. Preciso que nós o chamemos para dentro da situação. É preciso que nós digamos: Senhor, vem me acudir, me ajuda, eu não tenho como enfrentar essa situação. Eu não posso sozinho. E se você fizer isso, você vai experimentar o cuidado pessoal de Deus, o empenho pessoal do Senhor para te fazer bem-sucedido na tua vida. Então, primeira coisa, quando você enfrentar uma situação difícil, você precisa entender que o seu sucesso depende da vontade do Senhor e não da sua capacidade pessoal. Segunda coisa que esse texto me ensina, quando eu enfrentar uma situação difícil, é que eu preciso crer que Deus está ao meu lado, independente da circunstância. Deus não vai estar do meu lado apenas quando a circunstância for favorável. Deus vai estar do meu lado quando a circunstância for favorável ou desfavorável, porque Ele estará comigo em todo momento. Olha o que é que o texto diz do versículo 6. O Senhor diz: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados, pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês. Ou seja, o Senhor garantiu que a sua presença seria incondicional. Ele estaria com o seu povo naquele processo de conquistar a terra prometida. Deus tem promessa de que estará conosco. O Senhor vai estar conosco em todo momento. O Senhor, ele não vem, meu querido, apenas quando nós desejamos. Sabe quando Deus vem? Deus vem quando necessitamos. Deus não está sujeito aos meus caprichos, Deus não está sujeito às minhas vontades. Deus não vem quando desejamos, mas Deus vem quando necessitamos.
Olhe um pouco para a história da Bíblia. Nós vemos várias situações em que isso aconteceu. Deus, por exemplo, não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas os livrou na fornalha. Eu acho que a vontade natural dele seria dizer: Senhor, não nos permita entrar na fornalha, não nos permita passar por isso. O que eles queriam era não ter passado. Eu e você não queremos passar por situações difíceis. Mas muitas vezes Deus não nos poupa de passar por elas. Mas o Senhor, Ele promete estar conosco na fornalha. O Senhor promete estar conosco na situação difícil. Quer ver um outro exemplo? Daniel. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas Deus livrou Daniel na cova dos leões. Quer mais um exemplo? Pedro. Deus não livrou a Pedro da prisão, mas Deus livrou a Pedro na prisão. E aí eu poderia passar o dia todo aqui falando com você de N exemplos em que Deus, Ele está com os seus em toda situação. Deus está com os seus em todo e qualquer momento, independente da situação. Que você possa entender isso. Hoje, da mesma forma, eu e você podemos contar com o Senhor ao nosso lado quando nós enfrentamos as situações difíceis do nosso dia a dia. O Senhor está conosco, Ele está com você. Então, a segunda verdade que eu queria que você absorvesse nessa manhã desse texto é de que Deus está com você, independente das circunstâncias que você esteja passando. Três. Pastor, o que é que eu faço quando eu estiver diante de uma situação difícil? Lembre-se da fidelidade de Deus na sua vida. O texto no versículo 4 diz que o Senhor fará com essas nações, fará com as nações que eles vão conquistar o mesmo que Ele fez com as nações de Seom e de Og. Ou seja, o Senhor prometeu que continuaria agindo no futuro deles, assim como tinha agido no passado. Eu me lembro agora da situação de Davi. Davi, quando ele se viu diante do gigante Golias, em que Golias ele estava desafiando a todos os soldados de Israel, e ninguém tinha coragem de enfrentar Golias. Davi disse: eu vou enfrentar. E todo mundo olhou e disse: como um menino desse franzino vai enfrentar um gigante grande daquele? E Davi justificou da seguinte forma: quando eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, eu enfrentei um leão, eu enfrentei um urso que vieram para comer as ovelhas, e eu os venci. Então, se Deus foi comigo no passado, me ajudando a enfrentar adversários e gigantes no passado, o Senhor vai estar comigo agora para enfrentar esse novo gigante. Então, quando você estiver passando por um momento difícil, lembre-se, olhe para o seu passado e veja as vezes em que o Senhor já te ajudou, as vezes em que o Senhor já te deu vitória, as vezes em que o Senhor já te deu livramento, as vezes em que o Senhor foi fiel. Lembre-se da fidelidade do Senhor na sua vida. E isso vai te fortalecer, vai te dar força para você enfrentar esse momento difícil. Aí você diz: pastor, e qual é a garantia que eu tenho de que o Senhor vai estar comigo? A garantia é porque Ele é imutável. Os propósitos dele não mudaram. Deus não te amou ontem e deixou de te amar hoje. Deus não te socorreu ontem e deixou de te socorrer hoje. Deus tinha poder para agir ontem e hoje não tem poder diante dessa situação. Jesus Cristo disse em Hebreus 13:8, a palavra do Senhor diz, na verdade, acerca de Jesus:
Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não muda. O mesmo amor, o mesmo cuidado, o mesmo amor que levou Jesus na cruz para morrer por você e por mim, esse mesmo amor continua ardendo em seu coração. E Ele fará tudo aquilo que for necessário para me ajudar e para te ajudar. Então, quando você estiver diante de uma situação difícil, lembre-se da fidelidade do Senhor. E lembre-se que o tempo, ele é incapaz de mudar os planos e os propósitos de Deus para a minha vida e para a tua vida. Segure-se nessa verdade, de que o Senhor é fiel. E assim como Ele foi fiel no passado, Ele continua fiel no presente e continuará sendo fiel no futuro. Em quarto lugar, quando você estiver passando por uma situação difícil, você precisa entender que deve obedecer a Deus na sua vontade já revelada na sua palavra. É necessário a gente entender uma coisa, que para nós sabermos mais de Deus, para nós conhecermos mais do Senhor, para nós termos mais entendimento e mais discernimento acerca dele e da sua vontade para a sua vida. Às vezes você está diante de uma situação que você diz: eu queria tanto saber a vontade de Deus para a minha vida nessa situação. Sabe qual é o conselho que eu te dou? Primeiro, obedeça à vontade de Deus que já está revelada. Antes de querer saber algo novo, antes de querer que Deus lhe mostre algo novo, primeiro se preocupe em obedecer àquilo que você já sabe, aquilo que Deus já te ensinou, aquilo que a palavra de Deus já te mostrou, aquilo que você já tem entendimento. Viva na obediência, porque é isso que vai te qualificar para poder conhecer coisas novas de Deus, porque Deus ele não vai revelar coisas novas a uma pessoa que tem simplesmente curiosidade. Deus vai revelar algo novo quando você já estiver obedecendo, estiver em obediência àquilo que Ele já revelou. O Senhor ele cumpriria o que Ele havia prometido, mas Ele deixou claro que Ele exigiria obediência às suas ordenanças. No versículo 5 o texto diz: o Senhor entregará a vocês essas nações, e vocês deverão fazer com elas tudo o que lhes ordenei. Ou seja, quando Deus colocar você diante da situação, obedeça, seja fiel. Deus é fiel, mas você também precisa ser fiel. Você precisa obedecer aquilo que você já sabe, porque senão você se desqualifica para receber nova missão, novo entendimento, nova compreensão do Senhor. Jesus ele deixou claro que Ele espera de mim e de você coerência da nossa parte, obediência da nossa parte. Em Lucas 6,46, Jesus pergunta: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos digo? Não adianta dizer Senhor, Senhor. Senhor é quem manda, Senhor é aquele que manda, e o servo obedece. Eu como servo e Ele como Senhor, cabe a Ele mandar e cabe a mim obedecer. Então é necessário que eu entenda que Deus espera de mim obediência naquilo que Ele já me mostrou. Mateus 15:8, Jesus ele falando do povo que vivia elogiando a Ele, que vivia exaltando a Ele. Sabe o que foi que Jesus disse? Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não adianta nada, meu querido, eu lisonjear a Deus. Deus não precisa dos meus elogios. Deus não precisa dos seus elogios. Ele é Deus independente dos meus elogios. Ele é Deus independente das minhas orações. Ele é Deus independente do meu louvor. Ele é Deus independente do meu reconhecimento. Ele continua sendo Deus. Quando eu oro, quando eu adoro, quando eu louvo, eu não estou acrescentando nada a Deus
que Ele não tenha. Eu não estou aumentando a glória de Deus porque Ele já é glorioso. Então nós precisamos entender isso. Uma coisa eu e você podemos ter certo, e nós podemos contar com o cumprimento das promessas de Deus nas nossas vidas. Deus vai cumprir suas promessas nas nossas vidas, mas Ele requer de nós uma obediência à sua vontade já revelada. Quinto, quando eu estiver enfrentando uma situação difícil, complicada na minha vida, eu preciso confiar no caráter do Deus que prometeu e a quem eu sirvo. Eu preciso confiar no caráter de Deus, eu preciso confiar nas boas intenções de Deus, eu preciso confiar que Deus é um Deus bom, amoroso, e que Ele não me jogou às feras, Ele não me jogou diante da situação para eu padecer, para eu penar, para eu me esborrachar. Eu preciso confiar no caráter de Deus. Eu não preciso ter medo da vontade de Deus. Tem gente que tem reservas em relação a Deus, porque tem medo de se entregar a Ele, tem medo de dizer: Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Alguns pensam: sei lá se Deus vai pedir uma coisa difícil para mim, sei lá se Deus vai querer me mandar para a África, sei lá se Deus vai querer me mandar para um interior da vida. E aí desconfiam do caráter de Deus. Deixa eu lhe dizer, ao enfrentar uma situação difícil, você não pode duvidar do caráter de Deus. Você precisa entender que Deus continua sendo bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Quer com circunstâncias favoráveis, quer com circunstâncias desfavoráveis. Deus é bom o tempo todo. O caráter dele não muda. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos para o Egito. Mas em todos os momentos, o Senhor esteve com José, abençoando, sustentando, dirigindo. Tanto que quando Deus restaura a sorte de José e o coloca como governador do Egito, e ele encontra depois os seus irmãos, ele diz para os seus irmãos: vocês pensavam que estavam me fazendo um mal, mas na verdade vocês estavam apenas cumprindo a vontade de Deus, porque o Senhor tinha um propósito na minha vida. Deus me fez passar por todas essas etapas para eu chegar onde eu estou e poder ajudar vocês e a minha família. José não duvidou do caráter de Deus. Não duvide do caráter de Deus. Não pense que Deus lhe deixou de amar. Não pense que Deus lhe abandonou. Não pense que Deus não está alheio à sua vida e à sua circunstância. Deus não está alheio. Nós podemos confiar na palavra do Senhor por causa do seu caráter reto e justo. A Bíblia Sagrada nos diz em Hebreus 6:18, diz: para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. É impossível que Deus minta. É impossível que Deus desdiga aquilo que Ele prometeu, porque Ele não mente. Ele é verdadeiro, Ele é reto, Ele é justo o tempo todo. Então você precisa confiar no caráter de Deus, confiar nas boas intenções de Deus. Eu me lembro agora do texto de Jeremias 29:11, quando o Senhor diz: eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro, para vos dar o fim que desejais. Deus tem bons planos, Deus tem boa vontade para comigo e com você. Quando os anjos foram anunciar o nascimento de Jesus, eles disseram: glória a Deus nas alturas e paz na terra para os homens com quem Ele tem boa vontade. Deus tem boa vontade para comigo, Deus tem boa vontade para com você. Confie no caráter de Deus,
Jamais ponha em dúvida o caráter do Senhor por conta das suas circunstâncias. Sexto, eu preciso, quando passar por uma situação difícil, eu preciso estar convicto de que Deus providenciará o que for necessário para que o seu propósito se cumpra na minha vida. Deus providenciará o que for necessário para que a sua vontade se cumpra na minha vida. O texto, no versículo 3, a segunda parte, diz que ele destruirá essas nações perante vocês e vocês tomarão posse da terra. No versículo 4, na primeira parte, diz: o Senhor fará com elas como fez com os reis dos amorreus, os quais destruiu juntamente com a sua terra. E no versículo 5 da primeira parte diz: o Senhor as entregará a vocês. Ou seja, Deus faria na terra aquilo que fosse necessário para cumprir a promessa de levar o povo, de tomar posse da terra, de viver na terra, independente das dificuldades. O Senhor ia agir nas circunstâncias, o Senhor ia mudar as circunstâncias, o Senhor ia criar circunstâncias novas, contanto que a vontade dele fosse cumprida na vida das pessoas, na vida do seu povo. Meu querido, o Senhor, ele não faz só promessas, mas ele está à frente. O Senhor, em relação ao povo, não apenas fez promessa de dizer: eu vou levar vocês para uma terra boa, que manda leite e mel. Não, mas ele diz: eu vou estar pessoalmente. E Deus esteve pessoalmente. E Deus conduziu o povo pessoalmente durante todo aquele processo, fazendo tudo o que eles precisavam para que se cumprisse a sua vontade na vida deles. Deus da mesma forma faz na minha vida. Deus da mesma forma faz na tua vida. Ele não apenas promete e esquece o que prometeu, mas ele se empenha pessoalmente e vai estar conosco em todas as circunstâncias, em todos os momentos, para que a vontade dele, o propósito dele se cumpra na minha vida e na tua vida. Por exemplo, Deus prometeu descendência a Abraão, fazendo Sara, sua mulher que era estéril, dar à luz numa idade já avançada. Deus prometeu e Deus cumpriu. Deus, ele transformou José, que fora vendido como escravo do Egito, para ser o administrador do Egito, a maior potência na época da sua existência. Deus posteriormente livrou da escravidão do Egito o povo, abrindo o Mar Vermelho, que passou a pé enxuto, providenciou pão para eles, comida, carne e água no deserto. Deus foi com eles. Deus deu a eles vitória em Jericó, derrubando as muralhas que eram intransponíveis. Deus promete, Deus age e Deus cumpre a sua promessa. Ele faz tudo aquilo que for necessário para que aquilo que ele prometeu no passado se cumpra no presente ou no futuro. Nós podemos confiar na providência do Senhor nas nossas vidas. Nesse momento difícil que estamos passando, nós podemos confiar na providência do Senhor nas nossas vidas. E por fim, quando eu estiver passando por uma situação difícil, complicada, eu preciso pôr os meus olhos no tamanho do meu Deus e não no tamanho dos meus problemas. Eu vou repetir. Quando você estiver passando por uma situação difícil, coloque os seus olhos no tamanho do seu Deus e não no tamanho dos seus problemas. No versículo 8 diz: o próprio Senhor irá à frente de vocês e estará com vocês. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. A presença do Senhor à frente do povo era um motivo para ele não olharem para as circunstâncias, para as dificuldades que eles enfrentariam. O Senhor diz: eu vou estar com vocês. E quando vocês estiverem diante da situação difícil, diante do problema grande, do grande desafio, não olhe para o desafio, olhe para mim. Olhe para mim, porque eu vou estar com vocês pessoalmente.
Quer enfrentar uma situação difícil e obter êxito? Pare de olhar para o tamanho do problema. Pare de olhar para o tamanho da dificuldade. Pare de olhar para a situação. Coloque os olhos em Deus, porque Ele é maior do que o seu problema, do que a sua dificuldade. Em 1 Crônicas 16:11, o texto diz: olhem para o Senhor e para a sua força. Busquem sempre a sua face. Olhe para o Senhor e para a sua força. Isaías 40:26, ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas elas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixe de comparecer. Deus chama as estrelas pelo nome e diz: vem cá, estrela, estrela da alva, venha cá, brilhe sobre o meu filho, brilhe sobre o meu servo. Meu querido, coloque o seu olhar no Senhor. Olhe para Ele, não olhe para o tamanho do problema. Sabe por quê? Porque Tiago diz no versículo 17 do capítulo 1, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança, como sombras inconstantes. Não há mudança em Deus. As boas dádivas vêm dele. E por fim, Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O alvo da minha vida, o alvo da sua vida é o Senhor. O alvo da minha vida não são os problemas. O alvo da minha vida não são as minhas conquistas. O alvo da minha vida não são os meus projetos. O alvo da minha vida é agradar a Deus. É viver a vontade de Deus. É fazer a vontade de Deus. E para que isso aconteça, Ele vai agir em toda e qualquer circunstância. O que eu preciso fazer? Crer nele, confiar nele, depender dele. Olhar para ele. E tirar os meus olhos daquilo que eu estou vendo. Porque tudo isso aqui um dia vai passar. Toda essa realidade que nós estamos vendo hoje, que muitas vezes nós damos ela como absoluta e certa, porque nós podemos ver, podemos tocar, podemos sentir, e às vezes a realidade física parece para nós mais real do que Deus. Mas como disse o primeiro cântico que nós projetamos hoje, meu Deus é real. Meu Deus é real. Que o Senhor ele seja real na sua vida. Que você aprenda a confiar no Senhor para não se impressionar com as circunstâncias. Confie em Deus. Olhe para Deus. E você não vai se impressionar. E você não vai se abater por causa das circunstâncias. Quer enfrentar esse momento de cabeça erguida? Dependa. Confie, espere, olhe para o Senhor e Ele vai fazer maravilhas na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.